quero dar boa noite a vocês, agradecer a presença de todos os meus amigos aqui, nossos, né, na nossa audiência, nossos amigos aqui, Ailton e Bruno, né, que está na nossa 15ª live, 2 semanas sem ter live, a última nossa live foi com o Bran, sobre tecnologias aplicadas na agricultura, e hoje a gente traz Ailton para falar um pouquinho sobre a utilização de aplicativos para controles, eficiência e sustentabilidade. Trabalhamos Ailton, né, da Aquabit, e Bruno, da comunidade Aqua, para falar um pouquinho sobre essas tecnologias aplicadas no campo. Vou dar aqui um espaço para eles se apresentarem, mas antes vou me apresentar, que eu tenho esse costume de acabar de não me apresentar. Sou Deraldo Neto, sou engenheiro de pesca, né, formado na UNEB de Paulo Afonso, com especialização na área de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. E hoje, como no Dia do Meio Ambiente, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente, né? E meio ambiente e agricultura têm tudo a ver. Eu faço parte do Conselho de Meio Ambiente aqui desde 2009, em Valença, Bahia, e faço parte, desde 2010, do Comitê de Bacia, das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Sul, qual hoje eu sou presidente já há quase 8 anos, né? Mas já estou há 14 anos nessa brincadeira aí, lidando com recursos hídricos. Então, nada mais a ver com agricultura como recursos hídricos, que a gente depende dela. Então, como um colega meu fala, Silvio Santos, é um sacerdócio de estar nessa questão de comitê de bacia. Vou abrir espaço para Ailton e Bruno se apresentar e agradecer a presença de todos, que nós já estamos aí com alguns participantes na nossa live. Ailton, é com você. Valeu, Deraldo. Cara, brigadão. Bruno não está ouvindo? Você me ouve, Deraldo? Ouço sim. Legal. Bruno parece que não está ouvindo. Mas tudo bem. Como o Deraldo disse, sou Ailton Rodrigues, sou CEO da Aquabit. Cara, grande prazer estar aqui falando, batendo esse papo legal, ainda mais com a presença do Bruno também, que é parceiro nosso aí de jornada. A gente já tem feito várias ações juntos. Falar sobre agricultura, falar sobre negócios, falar sobre o uso de tecnologia, que é a nossa principal atividade. E eu sou formado em tecnologia da informação, pós-graduado em gestão de projetos de TI. Nasci às margens do Rio Araguaia, então, com pesca extrativista, vendendo peixe. Então, a minha origem é do agronegócio e eu veredei para a área de tecnologia e nada melhor do que a vida ter me dado essa oportunidade de juntar tanto a parte do meu conhecimento de profissional de tecnologia com a experiência da vida, com o prazer do contato com a parte da agricultura. Então, é muito bom e prazeroso estar conversando, batendo esse papo legal sobre um tema tão gostoso. Será que o Bruno já consegue nos ouvir? E aí, Bruno? Acho que o Bruno está com problema no fone. Está ouvindo a gente, Bruno? Ouve a gente, Bruno? Acho que o Bruno não ouve ainda. Eu acho que o Bruno não está ouvindo a gente. Pessoal, vocês que estão aí, dá uma... Márcia, sei que você está aí, dá um help para a gente aí no chat, para ver se... Bruno, deixa eu ver. A internet de Bruno estava oscilando um pouco antes. E aí, Bruno? Consegue ouvir a gente? Não, ele não está nos ouvindo. Bruno não está nos ouvindo. Deixa eu ver assim que a gente consegue resolver. Vou falar para ele sair e entrar de novo. Vou falar para ele sair e entrar novamente. Vou remover ele aqui. Bruno, e agora? Consegue ouvir? Mas agora a gente estava conversando tranquilo, né? Rapaz, para você ver, viu, pessoal? A gente tava F15, aí, mas a F15 é com ele, não é comigo. Se eu atualizar aqui a página, não vai dar muito reggae. A gente desconecta.
Deixa eu ver aqui. Vou remover ele da... Vou pedir a ele para ele sair de novo. Só um momento, viu, pessoal? Acontece isso e aqui tá chovendo em Valença desde cedo, desde ontem na realidade, né, Márcia? Márcia, que é minha conterrânea, aqui tá no Guaibim, chovendo que só. Bruno tá em Minas e Ailton tá no Maranhão e eu tô na Bahia. Então a gente depende da Todo internet. Piauí, na verdade, todo Piauí. Porra, aí, ó, tá mais longe ainda. Mas eu tenho um colega que ele trabalha com tecnologia também, ele brinca. Às vezes ele fala assim, maldita tecnologia. É, Às com vezes é para ajudar certeza. e faz atrapalhar um pouquinho, mas acaba dando certo, consegue contornar e a gente segue. Vamos Não tem tocar o como barco viver sem enquanto ele ela. não chega, Precisamos né? dela. Vamos tocar o barco, então. Vamos seguindo enquanto o Bruno consegue entrar. Então, vamos ao seguinte. Nosso papo vai ser tecnologias aplicadas na agricultura, a utilização de aplicativos para controles, eficiência e sustentabilidade. E essa pegada ambiental hoje se deve, né, ao Dia Mundial do Meio Ambiente hoje, dia 5, é comemorado. Então, a gente tem muito o que falar de meio ambiente hoje, usando a tecnologia a nosso favor, a favor do homem. Deixa eu ver, Bruno aqui está voltando. Se ele consegue falar com a gente, pelo menos ele se apresentar aqui para vocês, pessoal. E aí, Bruno, tá ouvindo a gente? E aí, meus amigos, tá ok? Pronto! Ó, pessoal, nada que uma saída e Agora voltada foi. da live não resolva. Rapaz, Por isso Pronto, que Bruno, tem aquele. eu vou falar com aí, você, fala um viu? pouquinho. Por isso que Fala tem um pouquinho aquela você velha aí. dica. Tá com problema, reinicia o computador. Inicia, tava tudo ok, né, no bastidores aqui, e do nada parou. Isso. Vai lá, Mas Bruno. é isso aí, vou me apresentar. Uma boa noite a todos. Meu nome é Bruno Guiomar, sou gestor de agronegócios, proprietário da Itapices Pescados, né? Somos produtores de tilápia aqui em Itabirito, Minas Gerais, próximo aí a Belo Horizonte e Ouro Preto. Um prazer aí estar nesse bate-papo muito rico, de muito conteúdo. Obrigado, Deraldo, pessoal do podcast. E um prazer sempre estar conversando com a Ailton. Nós que agradecemos, né? Eu vou pedir a vocês o seguinte, que vocês falem um pouquinho da história de vocês. Ailton fala um pouquinho da história dele e você também um pouquinho da história sua na atividade. Ailton, com você, fala um pouquinho da sua história para a gente aí, para a gente conhecer as suas andanças. Legal. Cara, uma das coisas que mais acontece, às vezes perguntam de onde eu sou, eu digo que eu sou do mundo, né? Estou falando das andanças mesmo. Então, eu nasci no sul do Pará, às margens do Rio Araguaia, e depois de lá eu fui para o Mato Grosso, Centro-Oeste. Do Mato Grosso eu já empreendia, já trabalhava com tecnologia, mas não tinha formação. Decidi buscar conhecimento, vim embora para o Piauí sozinho, minha família ficou toda lá, e mãe, irmãos, tudo. Já era casado, filhos, ficou tudo lá. Eu vim sozinho para o Piauí para estudar, trabalhar. E a ideia não era voltar a empreender, era somente trabalhar em grandes empresas na área de tecnologia, coordenar equipes, seguir nessa linha. Só que aí a vida me direcionou novamente para empreender. E aí eu voltei a empreender somente desenvolvendo aplicativos, plataformas, para uma outra empresa que eu tenho. E nessas parcerias, junto com o Sebrae e Embrapa, eles me colocaram em contato com a agricultura, isso em 2017 para 2018. E era uma brincadeira, era um hackathon, onde a gente entrou com a equipe para participar, apenas para ganhar as passagens para ir para São Paulo. A ideia era essa. E a gente ganhou a competição, apresentando uma solução para ajudar o produtor de peixe a controlar a produção dele. Era apenas um desenho disso. A gente foi para São Paulo, eram 3 passagens, compramos mais 2, fomos em 5 pessoas, e aí a gente passou praticamente uma semana lá na Campus Party, e estudando, bastante conhecimento, bastante tecnologia. E quando voltamos, a gente discutiu se ia abrir mão, deixar
o projeto de lado e seguir nossa vida ou continuar. E aí a equipe decidiu continuar, falei, beleza, então agora é para valer. E aí a gente entrou de cabeça para desenvolver a ferramenta para a aquicultura, de fato. Nessa jornada, já rodei praticamente o Brasil todo aí, em eventos. Fui para Paraná, mais uma loucura também dessas minhas de andança. Deixei a minha família aqui novamente, minha esposa e minha filhinha. Fui morar no Paraná sozinho, 2 anos e meio, morando no Oeste do Paraná, em Cascavel. Vinha em casa 2 vezes por ano e acreditando no projeto, na Aquabit, de fato, de cabeça nisso aí. E agosto do ano passado, acho que foi o ultimato da família, tipo, ou você fica aí de vez, ou você volta, e aí eu voltei para casa. E aí a gente está tocando, dando continuidade aqui de Teresina, Piauí, mas a nossa equipe é espalhada pelo Brasil, a gente tem desenvolvedor, nosso cliente é todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, temos clientes na Angola, e nossos desenvolvedores aí, a equipe toda, a Dayana fica em São Paulo, a gente tem pessoas na Paraíba, no Ceará, no Paraná, Enraizado. Rio Grande do Sul, então é por Que aí tudo. maravilha. Isso que é bom. Bruno, fala um pouquinho da sua história para a gente aí, para o pessoal entender por que você está aqui hoje junto com o pessoal da Aquabit. Bacana demais a história do Ailton, né? Inspiradora. Bom, nossa história é assim, como se diz, né? Aquela que acredito que é da maioria, daquele que quer começar um negócio, uma produção comercial de peixes. Nós vivemos literalmente do zero até o momento que nós estamos hoje, né? A Itapices Pescados nasceu de uma ideia do meu pai, Alexandre Guiomar, né? O fundador da empresa, em 2016, né? Com uma visão de trazer um produto peixe fresco, né? Para o mercado consumidor, né? Aqui da região, visto que só entra produtos congelados, né? Da indústria, como a gente consegue ver com facilidade. Então, a nossa ideia era montar um negócio com uma visão diferente, não entrar de uma forma alienada, né, no sistema. Eu vou ser só produtor e vou destinar o meu peixe para frigoríficos, ou então eu vou ser só a parte da agroindústria, né? Então, em 2016, meu pai fez alguns estudos, ele sempre trabalhou em mineradora, meu pai não tinha nada a ver com peixe. Então, em 2015, ele encerrou as atividades aí, aproximadamente 17 anos de Vale, né? Rodou o Brasil todo também, mas sempre com essa paixão, assim, de mexer com peixe. Ele sempre gostou de aquários e tudo mais. Mas nada com uma visão dessa, vou mexer com peixe comercial, né? A gente nunca imaginou isso. Então, em 2015, quando já estávamos aqui em Itabirito, né? A última cidade foi Corumbá, então a gente aproximou bem também dessa questão dos peixes nativos, né, e tudo mais. Olha, tem um tipo de sistema que o pessoal tá investindo, principalmente em Israel, que é a questão dos tanques elevados, né, em que você tem uma utilização maior do seu espaço, né? Não, eu tenho uma propriedade que eu curto o espaço, mas você utiliza o máximo dele, né, que é essa ideia do sistema RAS, e consegue atender o mercado local. Então, a nossa empresa foi surgindo com base nisso. Eu entrei depois, eu estava cursando veterinária, né, eu parei aí no 5º período, aí eu me dediquei aos estudos na área de gestão de agronegócios, né, então, desde então, eu faço essa parte da gestão mesmo, trabalhando a marca da empresa, o posicionamento da empresa perante o mercado, né? E cada vez mais a gente tem conseguido aí o nosso espaço, né, nesse vasto, né, mercado de peixes aí que, graças a Deus, está crescendo bastante, com a ideia do peixe fresco. Hoje o cliente da Itapices Pescados, ele tem acesso a peixe 100% fresco, produzido e entregue praticamente no mesmo dia. Então a gente entrou com um choque na cultura mesmo, porque Minas não tem aquele hábito, como é o pessoal mais do Nordeste, de consumir muito peixe. Então, nós entramos nessa área e cada vez crescendo mais. E também, né, vinculando a Aquabit, né, o pessoal da comunidade Aqua, sou coordenador da comunidade, né, a gente tem uma rede de networking muito interessante, muito rica, porque
dentro da gestão, eu pude observar que é isso, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais contatos, quanto mais relacionamento você tem, você consegue ampliar seus horizontes. O que pode ser sua dificuldade, o outro ali tem a solução e vice-versa. Então é isso, a comunidade é um espaço para quem quer realmente desenvolver, crescer e fazer laços, né? Exatamente. Massa. Então, pessoal, eu acho que vocês já ficaram curiosos aí para saber o que é a comunidade Aqua. Antes de eu fazer a primeira pergunta, eu vou passar a palavra para Ailton para ele já explicar o que é a comunidade Aqua, como foi que surgiu essa comunidade Aqua, para vocês não ficarem tão curiosos até o final da live, né? Porque eu deixaria até o final, mas eu sei que Ailton está todo para contar já essa história da comunidade Aqua. A comunidade Aqua, a idealizadora dela, inclusive, da comunidade, foi em conjunto com vários outros parceiros. Então, Bruno foi um deles, quando veio fomentar sobre a gente trocar conhecimento. A gente começou criando grupos para a gente trocar conhecimentos. E a Dayana, a gente diz que a Dayana ela é a madrinha ou a mãe, que seja, da comunidade Aqua. Ela é quem está mais à frente. E quando veio essa proposta, nós já abraçamos de imediato e começamos já nos parceiros que estavam mais próximos a gente a debater sobre o formato, sobre como seria e os principais objetivos da comunidade em si. E aí eu até devolvo a palavra para o Bruno, se ele não tiver caído, parece que caiu. Que o Bruno é quem vai mais falar, porque foi ele foi um dos idealizadores também, coordenador da comunidade. Enquanto ele volta, Bruno voltou. Já voltou. Bruno quer falar um pouquinho da comunidade Aqua, os objetivos da comunidade, aí, um pouquinho, sem dando spoiler, mas sem estender muito, né? Feito, né? Bom, desde quando, né, eu trouxe essa ideia para o Ailton, né, para o pessoal da Aquabit, eu sempre, nesse diálogo, né, com a Dayana, vamos tentar criar um grupo, talvez, ali para conectar mais produtores, né, para entender a realidade dos cantos, né, do nosso país. Vocês aí que têm essa rede de clientes, conseguem conectar com mais facilidade. E essa vontade mesmo o que eu vejo é o seguinte, tem muita gente querendo entrar no negócio, mas sem muito acesso à informação. Então, a comunidade, eu acredito que ela é uma forte ali. A conexão do Bruno não está legal. Aqui a conexão do Bruno está meio falhando. Você acha que, complementando o que o Bruno estava falando, os nossos pilares da comunidade, né? Então, ela vem do compartilhamento de informações, conhecimento, esse é um dos principais pilares. O outro é gerar negócios entre os participantes da comunidade, e isso acontece, de fato. Então, são os principais pilares que geram. Então, compartilhar, levar informação e também gerar negócios. Inclusive, eu já fechei negócios com o pessoal de Camarão para trazer para a nossa região do grupo, tudo proveniente do grupo. Olha aí. Então, muitos já fizeram negócio pela comunidade, né, Bruno? Isso. Esse laço, principalmente a ideia do negócio, né? O modelo que a gente tem criado, né? Tem incentivado pessoas, né? E isso é muito importante. Muito bom. Vamos falar mais daqui a um pouco. Pessoal, então, para resumir para vocês, os cabras criaram um grupo de WhatsApp e começaram a se ajudarem, tanto na questão de conhecimento, que um está ali, está com a dúvida, e aí vai um orientando, vendo a melhor forma de orientar, seja na parte técnica, da criação, como o Bruno falou aí, na parte também administrativa, que vem de gerir negócio. E os caras hoje têm um Instagram, que vocês podem dar uma olhada aí, Comunidade Aqua.
Inclusive, está lá na nossa postagem no Instagram, marcado tanto o Instagram da Aquabit como da comunidade Aqua. Eu entrei na comunidade Aqua e aí tem uns bate-papo lá extremamente interessantes. Tem alguma turma que nossos seguidores aqui já está dentro do grupo também. Se eu não me engano, a Márcia está no grupo, mas tem algumas outras pessoas também que estão no grupo, que eu já vi que entrou, alguns seguidores nossos, até porque a comunidade Aqua e o Aquabit são um dos nossos patrocinadores do nosso podcast. E aí a intenção nossa é levar informação e a comunidade Aqua e Aquabit tem isso, de levar informação. Então, a gente uniu o útil ao agradável, porque é o mesmo objetivo que a gente criou o nosso podcast, eu, Luiz, Dandara e Marcão, eles também têm o mesmo objetivo, que é levar conhecimento para vocês o mais fiel possível, ajudar vocês. Então, quando a gente conversou, eu conheci a Ailton pessoalmente, já conheci a Ailton alguma coisa de internet, assim, mas conheci a Ailton pessoalmente na FENACAN desse ano que passou. Luiz me apresentou. Então, quando a gente bateu um papo inicial sobre o podcast, ele é podcast, a Ailton gostou muito da ideia. E aí a gente ficou de conversar depois, a gente acabou conversando depois e aliou, né, e amarrou os bigodes, né, Ailton? Para a gente estar levando essas coisas para você. Então, Ailton e Bruno são exemplos aí de pessoas que estão dentro da comunidade e que levam informação para vocês, que está um ajudando o outro, ajudando o próximo do outro mesmo. Márcia já disse aqui, ó, que está dentro do grupo e que está adorando as bate-papo lá. Mas vamos começar o nosso bate-papo, né? A gente vai estar falando hoje sobre tecnologias aplicadas à agricultura, a utilização de aplicativos para controles, eficiência e sustentabilidade. Né? E a primeira pergunta vai para Ailton. Como a tecnologia pode ajudar o produtor? Muito bacana. Se fosse há um tempo atrás, essa pergunta seria mais difícil responder. Né? Hoje é muito mais fácil. Com certeza. Acho que há 10 anos para cá, né? 10, 15 anos para cá, a tecnologia, quando se pensa em produção, em empresa, em desempenho, em resultado financeiro, eficiência, a tecnologia tem que estar junto. Quando eu comecei a entrar na agricultura, né, eu vi um anúncio de uma oficina que ia ter para falar sobre tecnologias utilizadas na piscicultura, né? E aí eu falei, olha, cara, que legal. Eu já trabalhava com soluções e tudo mais. Falei, olha, cara, que legal. Vou lá ver essas tecnologias. E eu fui lá iludido, achando que iam falar sobre aplicativo, plataforma web e tudo mais, né? E aí foram falar de aerador, foram falar de alimentador, foram falar de processos, que também é tecnologia, né? Foram falar de processos. E aí passou a oficina todinha e não falou sobre aplicativo, não falou sobre sistema, não falou sobre nada disso aí. E eu falei, rapaz, e a piscicultura, o produtor chama de tecnologia, e de fato é tecnologia, né? E aí, respondendo mais diretamente sobre como pode ajudar, e abrindo esse leque de tecnologias, desde o manejo, desde você ter um processo bem definido, ter bem claro o que precisa ser executado, até mesmo ter equipamentos, automatização e até mesmo uma simples ferramenta para ajudar você a controlar a tua produção, saber de fato o que você está fazendo, saber de fato quanto é que está custando o quilo do teu pescado, seja peixe, camarão, saber de fato o resultado que você está tendo disso. Então, se é uma empresa, cara, uma empresa tem que gerar negócios. E a visão que a gente tem da produção de peixe em escala comercial e de forma profissional é essa. E aí a tecnologia é a aliada, é a ferramenta para ajudar eles. Então, vou puxar Bruno para o papo. Bruno, você deu na hora que você falou um pouquinho do seu histórico, você falou questão de tecnologia. E claro, pessoal, que eu não vou fazer uma live sem estar conhecendo Ailton e Bruno. O Bruno eu conheci hoje, né, pessoalmente aqui, mas já conheci ele do grupo. E já conheci algumas histórias que vai rolando no grupo. Tá Márcia aí, que está no grupo e vê as histórias. E ele falou um pouquinho da tecnologia que foi buscar essa tecnologia. E aí eu queria saber como foi que essa tecnologia lhe ajudou, Bruno. Já que Ailton falou de uma linha de tecnologia, mas a tecnologia é sua.
qual é a sua linha de tecnologia que você tem usado aí na hora de produzir a tilápia para chegar fresca ao pessoal? Essa é uma questão que hoje, principalmente quem é consultor, vai entender bem o que eu estou falando. Hoje, a pessoa ela quer entrar no mercado e ela parece que ela só enxerga um caminho como a quantidade de tanques que eu quero fazer, número de peixes. E não é bem assim, né? Tem toda essa questão que o Ailton mesmo citou, tem toda a parte de planejamento, tem toda a parte de estruturação do seu modelo de negócio, né? Não só ficar olhando só para a quantidade de tanques. Se você fizer isso, vai ser só mais um amador. Você tem que pensar como um negócio de fato. Então, aquela antiga caderneta de papel que o produtor molhava ali quando estava querendo fazer algum registro, hoje tem aplicativos, a Aquabit é um deles, nós utilizamos, né? É completo, tanto a parte produtiva quanto a parte de gestão de vendas. Então, é essencial para o produtor. Se ele quer ter um negócio de sucesso, é essencial aderir a tecnologias. E tecnologia, a gente fala muito de sistema RAS, né? Que é um sistema que nós trabalhamos, sistema de tanques elevados, que ele é tecnologia aplicada 100% praticamente, porque você produzir com uma biomassa grande em um curto espaço exige muita tecnologia, técnicas, né, aprimoradas. Então, desde a parte da chegada do alevino até o produto fresco na mesa do cliente, né, tem uma gestão de processos, né, que acontece dentro desse caminho, e tudo feito aí graças à tecnologia, né, que auxiliam o produtor nessa jornada. Então, você tem ali sistemas que otimizam, que aceleram, né, o desenvolvimento dos animais, você tem tecnologia aplicada à ração. Hoje a gente tem aí grandes marcas que têm uma tecnologia incrível na parte nutricional da ração, que elevam mais ainda, né, o desempenho dos animais, e a parte da filetagem, do processamento, do beneficiamento do pescado, que garante aquele frescor, aquele produto de qualidade para o consumidor final. Então, gestão, planejamento, aliado a boas tecnologias presentes no mercado, é sucesso para o negócio, é mentalidade empreendedora, né? Não ficar ali com pensamento reduzido. Então, a gente já tem aí um comentáriozinho, Ailton, da Márcia, né? Que está com sua avicultura e está aí para já querendo melhorar a produção dela, controlando e usando a tecnologia para isso, né? É isso aí. E aí eu venho com a pergunta seguinte para você: quem pode usar essa tecnologia? Olha que essa pergunta, Geraldo. A gente já está 4 anos rodando no mercado e já bastante situações passaram pela gente, né? Então, quem pode usar a tecnologia? Isso é muito bacana, porque é o seguinte, não é somente querer, entende? Eu tenho dinheiro para pagar. Pode pagar, mas se não usar, não resolve, né? Então, já aconteceu de clientes da gente que contratava a solução e não usava, não conseguia usar. E aí, qual é o entendimento da gente? Quem é que pode usar a tecnologia? Eu estou falando isso da Aquabit, eu estou falando isso da nossa ferramenta, estou falando isso de software, estou falando isso de aplicativo, e eu ainda baixo mais ainda, planilha, usar uma planilha, um controle de planilha de Excel. Primeiro, é uma mudança de mentalidade, né? O produtor, ele, na mente dele, aí a gente tem um termo que utilizamos sobre nível de maturidade. E aí a maturidade tanto do produtor, como também dos processos dele. Às vezes, a mente dele, ele está numa maturidade bacana de que quer e de que pode e que está aberto a isso, mas os processos dele não estão. E aí ele tem que ajustar os processos dele, tem que melhorar os processos dele, tem que ter rotina, disciplina, padrões, para que ele possa usar realmente uma tecnologia como aliada.
Entra muito desses dois pilares, do processo na produção, como também da mentalidade, da maturidade dele. Teve um cliente que ele contratou um cara de gestão, um consultor, para implementar na propriedade dele, na produção dele. Ele disse que estava tudo bagunçado, que não sabia nem quantos peixes tinha, nem quanto que ele estava tendo de resultados, se estava tendo lucro, se estava tendo prejuízo, e era um volume grande, e ele estava louco devido a isso. E aí contratou um especialista. E aí o cara começou a fazer o processo de implantação dos processos dele, como também aliados ao uso da ferramenta. E aí ele chegou e falou, cara, não estou com tempo, não estou com paciência, não estou a fim de fazer isso não, esquece, cancela tudo. Demitiu, o cara teve que sair da propriedade e também a ferramenta, não usou a ferramenta. Ou seja, maturidade mental dele, ele não estava preparado para usar. Uhum. Ele sabe que precisa, mas ele não está preparado para usar. E acontece muito isso. Já teve clientes da gente que falou, cara, eu sou sozinho, eu tenho que cuidar do manejo, eu tenho outras atividades na fazenda para fazer e não consegui executar de fato, porque está tudo centralizado em mim. Aí ele não consegue de fato fazer. Aí é complicado. Então, é muito difícil um produtor com esse perfil conseguir ter o controle sobre a produção dele, porque ele não consegue parar para, primeiro, planejar, depois registrar e, muito pior, analisar os resultados. Ele vai fazendo por fazer, vamos ver o que vai dar, onde é que vai dar. Aí eu te pergunto, essa pessoa realmente é um produtor? Porque produtor, para mim, é que gera resultado. É que ele está preocupado com planejamento e processo. Ou é só um amador, né? Então, aí já está vendo a visão do Bruno? Impressionante a exatamente. visão do Bruno. Existem muitos amadores achando que são produtores, mas você produzir com eficiência, com qualidade, com resultados, é uma outra história. Com a clareza do que está fazendo, né, Bruno? Exatamente. Boa. Então, aí entra aquela coisa. O cara, quando se predispõe a estar fazendo isso que o Bruno falou, a produzir, o cara tem que levar a coisa a sério e ser profissional. Ele tem que ser profissional. Se ele não se predispõe a isso, é extremamente difícil. Claro, esse primeiro exemplo que você deu aí, que o cara tinha, a produção dele tinha fazendo tudo ele, aí realmente é muito complicado. Porque o cara tem que fazer do A a Z. Para ele fazer de A a Z sozinho é complicado. Ele precisa ter alguém que realmente ajude ele. Sozinho não vai. E aí, realmente, a gente vai cair naquela. Você precisa de um gerente, você precisa de um técnico, você precisa de um raçoador, você precisa de pessoas que você, como você falou, você precisa de uma rede aí. Você falou que o Aquabit hoje, com 4 anos, tem uma rede e várias ramificações no Brasil. Daí ali em São Paulo, não sei quem ali, gente na Paraíba, lá no Sul. Então, assim, você precisa dessa rede lhe dando suporte para você fazer e a Aquabit crescer. Senão, não vai. Eu tenho certeza que o Bruno tem a mesma rede dentro da propriedade dele, lá no projeto dele, senão não cresce também. Então, é muito complicado, pessoal, você não produzir se você não estiver assim. Tá aí uma boa. Eu vou só, nesse tópico ainda, eu queria fazer apenas um comentário de um outro caso que teve também, que vai nessa linha que tu acabou de comentar, Geraldo. E depois eu queria que o Bruno comentasse como é que é a equipe dele, como é que é a estrutura dele lá na Itapices. Pronto. Que aí já é casos reais também, entendeu? Aconteceu de um caso de um produtor também, e ele tem mais de uma atividade, e ele produziu por um determinado tempo e decidiu parar de produzir. E aí a gente conversando, ele falou, olha, Ailton, eu cheguei num ponto de que eu tinha que tomar uma certa decisão, porque a minha propriedade era pequena, eu produzia pouco, como eu tinha uma outra atividade, eu não podia estar dentro da propriedade, e como ela era pequena e a produção era pequena, não gerava recurso o suficiente para me colocar uma equipe para cuidar dela. Então, o entendimento dele, e que faz muito sentido, se é uma produção pequena,
o produtor tem que estar envolvido no processo produtivo ali, no manejo, para que consiga gerar um resultado o mínimo possível, mas que consiga gerar um resultado financeiro interessante. Se ele não está, aí ele tem que investir em equipe, e aí a propriedade pequena não vai conseguir pagar toda a mão de obra que ele precisa para rodar aquilo. E aí entra naquele intervalo da migração do pequeno para chegar no médio, para chegar ao grande. Aí, falando de pequeno, poderíamos dizer que pequena até 50 toneladas, ano, falando de peixe, né? E aí, do médio para cima, aí, a partir de 50 até 200 toneladas, e o grande acima de 200 toneladas, e dependendo da região, que por exemplo, se sempre vou falar de Ilha Solteira, a região do Sudeste, acho que 100 toneladas é o pequeno. Então, muda isso, dependendo da região, muda esse termo. Mas eu só queria trazer esse caso para entender, de fato, essa questão do tamanho do investimento, do empenho do produtor e a visão de até quando realmente dá resultado, porque tem que dar resultado. E aí eu passo para a Bruna aí comentar sobre o caso deles aí, da equipe. Exatamente, né? O Ailton falou bem aí, tem que dar resultados. Empresa não é empresa se não dá resultado. A não ser se você ali é uma instituição sem fins lucrativos, né? Sim. Mas aqui nós temos aqui essa gestão dos processos muito bem definida, né? Eu, por exemplo, da parte da administração da empresa, da gestão da empresa, né? O setor de vendas, estratégias de venda, posicionamento da marca, né? Da nossa marca, como que a nossa marca vai se comportar diante do nosso mercado, da nossa região. Meu pai, Alexandre, né? Que é o responsável pela produção dos peixes, né? Junto com o pessoal, ele fica exclusivamente como se diz, da porteira para dentro, né? Eu já fico mais da porteira para fora, nesse contato com clientes, com fornecedores, no macro aspecto, né? Eu pego ali a nossa empresa e olho por cima e vejo como ela está e vou administrando, né? Então a gente chama isso aí de fora da porteira. Nós somos uma empresa familiar, né? Importante destacar. Temos também a minha irmã na operação, ela fica mais na parte do frigorífico, junto com minha mãe também, que é responsável pela nossa parte do frigorífico. Então, assim, cada um desempenhando o seu papel, que o negócio vai andando, vai girando e vai gerando os resultados, né? Eu não fico acumulado com atividades de um setor que não é meu, a outra pessoa não fica acumulada com atividades do setor que não é dela. Então, cada um consegue desempenhar bem ali o seu papel e o negócio crescer. É uma engrenagem, né? Perfeito. Tem que estar muito bem lubrificado. Perfeito. Vi muitos casos assim no Paraná, vi muitos casos assim. Então, aí eu vou puxar mais um comentário que o Márcia trouxe para a gente. Pessoal, pode ir comentando, não é só Márcia, não. Estou puxando Márcia porque é os comentários que elas estão fazendo aí referente à live, e vocês também põem aberto aí, pode fazer esses comentários que eu vou puxar também. Ela acha fundamental essas ferramentas, né? Pelo menos eu vejo que planejar e controlar é muito difícil errar lá na frente. Márcia é médica veterinária, tem uma certa expertise, experiência, né, nessa parte de administração, que ela já teve, né? O empreendimento, e aí ela tem essa visão administrativa. Na lavicultura, ela fica mais nessa parte da administrativa, é que eu lido mais com ela, as dúvidas vêm mais com ela, sobre os produtos, a forma de usar, e aí vou levando, tem uns filhos que são a parte técnica que a gente fica, né, conversando, batendo um papo. Mas eu converso muito com Márcia, bato bastante papo com ela, não só a questão sobre os produtos, mas essa questão principalmente administrativa, porque se não tiver planejamento, você não vai. E dando sempre aquela força, né? Porque vai ali, bate em um lugar, bate no outro. Né, Ailton? Não é fácil você começar um empreendimento. E aí não tem só ela aqui. Aí tem professor Edson que está aí fazendo tá aí passando a live. Né? Eu estou falando de pessoas conhecidas. Tem Joelson, que é um produtor de lápis aqui em Valença, que também já bateu a cabeça dele, mas ele já sabe produzir legal, vai produzir uma tilápia de boa qualidade aqui na região, tá entendendo? Então, assim, não é o melhor cenário, mas consegue produzir, todo mundo consegue produzir diante do cenário que tem dentro de casa, né? Dentro da propriedade. Com isso, vamos para outra pergunta, para Ailton. Como, de fato, é a aplicação da tecnologia no campo? Né? Porque todo mundo pergunta, né? E todo mundo fala, é arador, é alimentador, mas a tecnologia que a gente trouxe para vocês não é essa.
é outra tecnologia. Massa, Denaldo. A questão da aplicação no campo, tanto a nossa ferramenta, de fato, como outras tecnologias, linkando uma com a outra. Hoje, para se produzir, de fato, com eficiência, você tem que saber o que está fazendo. Então, desde a informação dos viveiros, os reservatórios, os tanques, o tamanho deles, a capacidade de produção deles, o alojamento dos animais ou povoamento, camarão ou peixe, dentro da capacidade disso, você ter essa visão clara, e aí, partindo daí, vem o processo do manejo. Eu digo que são 2 eixos, sempre eu digo isso, que são 2 eixos. Um eixo é o de manejo, que é lá na beira do tanque, que é o pé no barro. Então, é controlar o arraçoamento que deve ser jogado, a biometria, para saber o desenvolvimento, o ganho de biomassa, como também a conversão alimentar, né, e o custo com relação a isso. Vem aí parte do controle de mortalidade também, até chegar na parte da venda, como se as transferências ou repicagem de um viveiro para outro, de um tanque para outro. E no eixo financeiro, vem a parte dos controles do caixa, as finanças, as contas que tem para pagar, o estoque de insumos, o estoque de ração, a compra da ração, as vendas, o relacionamento com os clientes, o cliente que compra mais. Então, a ferramenta ela vem com esses 2 eixos complementares. E aí isso se torna muito mais fácil de ser aplicado, de fato, no campo. Uma das coisas, das inovações que a gente, melhorias, evolução que a gente teve, foi o nosso aplicativo, Caderno de Manejo. A gente fez ele já pela 3ª vez, e pensando exatamente no campo. Quando nós começamos a desenvolver nossa tecnologia, eu brinco que eu dizia que a gente achava que tinha que salvar o mundo com o aplicativo. Então, atender todo mundo, né? E aí, aos poucos, a gente foi percebendo como é que era de fato, já até linkando com a pergunta lá anterior, quem é que pode usar? Não é só querer, ter uma mentalidade e os processos para poder usar isso aí. Então, a gente veio desenvolvendo e melhorando o nosso aplicativo para que ele funcione, inclusive, sem internet, que permita, da forma mais fácil possível, registrar um arraçoamento, registrar uma biometria. A biometria, a gente teve uma funcionalidade que a gente fez de simplificar, onde o produtor só escolhe o tanque e diz qual foi o peso médio. Então, ele escolhe lá o viveiro 5, peso médio 5 gramas. Já registrou a biometria. Simples assim. Eu quero registrar ela completa? Sem problema, você vai lá e registra completa. O peso do vasilhame lá, do balde ou do saco que pesou o peixe, a quantidade de animais, a biomassa que deu, e aí calcula-se o peso médio. Quem quer fazer completo, faz completo. Quem quiser informar apenas o peso médio, vai lá e informa apenas o peso médio, pronto. A venda simplificada também, faz também pelo aplicativo. Então, a gente, entendendo como é o dia a dia no campo, é que a gente veio evoluindo a nossa ferramenta com relação a isso. E aí, na parte financeira, uma visão muito clara da saúde financeira. A gente tem uns painéis que já mostram se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, a visão do lote ou do tanque, o custo com ração, o custo total do quilo do peixe ou do camarão. Então, e ele consegue ver isso a cada etapa da produção dele, não só no final. Então, a aplicação de fato dessa tecnologia no campo é o dia a dia, é o manejo, é no momento ali. Rapaz, assim. Exatamente. Sabe? Eu gosto muito de tecnologia, Ailton. Eu sou técnico de informática, fui da primeira turma aqui do IFA, aqui de Valença, mas meu curso foi focado para programação. E acabei eu nem pegando certificado, porque acabei que ela era vinculada a estágio. E aí eu não consegui fazer estágio em Valença. Mas é uma coisa que eu gosto até hoje. E eu estava até falando com um colega no SAI aqui na empresa de água que eu trabalho, né? No município. Rapaz, eu acho que vou ter que voltar porque assim, eu fico olhando oportunidade de trabalho, sempre. E no LinkedIn surge muito. E a oportunidade, eu botei lá engenheiro, porque eu sou engenheiro, né? Engenharia.
É muita área de tecnologia, irmão. Esse rapaz, já estou pensando em ir para a faculdade, fazer faculdade de tecnologia. Sempre quis fazer ciência da computação, análise de sistema, era uma área que eu queria. Só que assim, eu tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar no campo. Eu não queria trabalhar para ficar dentro do ar-condicionado, eu queria estar no campo. Só que assim, a tecnologia está evoluindo tão rápido e o mercado tão rápido que a parte de tecnologia que está indo. Então, eu queria aproveitar, falando essa questão de tecnologia, eu queria fazer essa pergunta para você, engajando na outra. Qual seria a relação do software da Aquabit com os equipamentos de campo? Já que a gente está falando tanto de tecnologia e falou de aerador, alimentador e várias outras coisas, né? E aí, eu vi que você estava na live de Bran. Viu, Bruno? Ele fica assistindo nossas lives e na hora que ele vê que é alguma coisa interessante, a gente já conseguiu, não sei se ele conseguiu bater papo com o Bran, porque é a correria dos dois, não sei, mas ele já está engajar alguma coisa do Aquabit com a tecnologia de Bran. E aí, né, que é uma tecnologia muito interessante, eu queria saber essa relação aí. Legal. E eu vou comentar sobre ela e vou chamar o Bruno também para falar, para dar esse reforço para a gente aí sobre a utilização do campo. Né? Nada melhor do que o Bruno aí para contar aí sobre como é que está a utilização disso aí no campo. Hoje, essa que até fala muito sobre Aqua 4.0, né? Tecnologia 4.0, produção 4.0, que é a interconexão dos equipamentos, dos hardware, dos dispositivos, de tudo que se tem lá na propriedade, na fazenda. Né? Buscando isso, nós chegamos até a desenvolver um protótipo, junto com a Universidade de Campina Grande, na Paraíba, e o Sebrae do Paraná, e o Embrapi, para conectar alimentadores, tanto por temporizador, para estar capturando o tempo que os alimentadores, os arraçoadores ficam jogando ração, como também capturar as pesagens das balanças, tanto balanças de alimentadores como balanças de pesagem de animais também. E essas informações ficarem dentro desse dispositivo e, com o próprio celular, ele vai lá, captura isso e vai para a nuvem. Mas, falando de conexão nossa com equipamentos hoje, a gente tem conexão que é possível ser feita com sondas de parâmetros de água. A gente tem um módulo de qualidade de água e é possível conectar desde que essas sondas disponibilizem os dados para a gente na nuvem. De alguma forma, a gente venha conectar as duas tecnologias e esses dados vêm para dentro da nossa plataforma. Como também, da mesma forma, os alimentadores. Então, alimentadores que disponibilizam essa conexão através da plataforma deles ou não, a gente consegue conectar e pegar esses dados, essas informações de arraçoamento e trazer para dentro da nossa plataforma. Temos casos, inclusive, de arraçoamento por trator que tem um computador de bordo, onde o próprio computador de bordo já registra nele a quantidade de ração que está sendo jogada naquele determinado viveiro. E com um pendrive que ele conecta ali, ele consegue capturar aquele arquivo e aí chega na nossa plataforma e importa esse arquivo também. Legal! Isso são as conexões que a gente faz com esses equipamentos aí. E aí o Bruno pode falar um pouco sobre o uso dessas tecnologias no campo. E aí, Bruno, o que é que você traz para a gente? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa na rede social. Ela levantou o seguinte questionamento. Por que muitos produtores pequenos, médios, reclamam dessa questão de dificuldade de produzir, colocam ali a desculpa em terceiros, por exemplo, é a ração. Mas quando você vai falar em investimentos em tecnologias para aprimoramento, para melhorar o desempenho, essas pessoas já, né, como se diz, se esquivam. Porque que na AquaShow, por exemplo, onde vários produtores deveriam ir para conhecer as novas tecnologias, né, tendências, porque o mercado ele se molda todos os dias. Tudo que aconteceu há 2 semanas atrás já é diferente dessa semana, do que vai acontecer para a semana para frente. E você só vê os grandes, praticamente. Você vê os grandes players de mercado sempre buscando cada vez mais novas tecnologias para melhorar cada vez mais o desempenho. Né? Eles não ficam colocando desculpas. Então,
igual a Ailton falou, tecnologias de campo, né, o sistema já vinculado com equipamentos de alimentadores, né, tem um sistema também de como é que fala, oxímetro. Se deu alguma variação, né, em algum compressor, já vai ser avisado em algum aparelho. Então é isso, tem que estar conectado, tem que estar ligado e tem que se permitir a essas tecnologias, né? Cada vez mais, se você quer aí acompanhar de fato o mercado, né? Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem essa questão do acompanhamento ali, biométrico, arraçoamento, todo dia, marcando direitinho, como é que está o desenvolvimento de lote X, tanque X, qual que é a previsibilidade, né? O interessante é isso, a previsibilidade. Eu tenho um lote que chegou hoje, de acordo ali com o manejo, né, com as condições, né, que também o sistema permite, como está a previsibilidade de venda, eu consigo ali fazer um escalonamento mais eficiente da minha produção. Então, deixa eu trazer uma coisinha para vocês. Na época que eu estava na faculdade, na UNEB, em Paulo Afonso, em 2004 a 2008, tudo era na planilha de Excel. E aí hoje, pessoal, você tem um software, um aplicativo na palma da mão, no celular, no tablet, na beira do viveiro, que você vai jogando ali e já fazendo tudo. Na planilha, né, Ailton? Você podia errar uma vírgula na fórmula, que lá na frente, até você descobrir o problema, irmão, já estava lá tudo ferrado, desculpe o termo. Mas assim, a tecnologia vem para ajudar, pessoal, não tem como. Eu faço um comparativo muito grande do uso do celular. Quando começou a usar o celular, era um tijolão, né? Eu lembro que um tio meu, um falecido, que era padrinho meu, tinha, e ele era coordenador de uma empresa aqui que vendia cimento em Santo Antônio de Jesus, então ele tinha que estar com o celular o tempo todo que pegasse tudo que era canto. Da evolução do tijolão, né, que era grandão, para hoje. Hoje o celular, tem celular que tem qualidade de tirar foto e filmar melhor que câmera. Está na palma da sua mão, você tem acesso a tudo. E aí eu queria trazer um comentário que a Alexandre trouxe aqui para a gente, para também fazer a turma participar. Né? Ele fala que participou do projeto Bahia Produtiva, ele está na Bahia, né, Dakar, objetivamos implantar 6 unidades de beneficiamento de pescado no estado, chamado de Alianças Produtiva, tendo uma comparativa com uma gestora da indústria. E aí, foi implantado, né, 30 projetos de base de produção, principalmente tilápia, tanque rede, escavado e elevados. Né? A indústria era orientada, onde a indústria é orientada tem um software de gestão para fazer o acompanhamento de base da produtiva vinculada. Né? Acompanhamento da base produtiva vinculada a projeto. Boa. Né? E aí que ele fala, uma ferramenta importante para melhorar o índice produtivo a nível de campo e melhorar a gestão da indústria. Aí você vai entender. O Estado colocou isso por quê? Porque não adianta ele colocar e implantar os projetos se ele não conseguir gerir e aquilo der resultado para ele. Que para o Estado não é interessante implantar nenhum projeto e não der resultado. Porque de fracasso já teve vários nos governos passados. Então, qualquer governo hoje quer o quê? Implantar projeto que dê resultado. Então, é a mesma coisa quando você vai usar um software, que aí tem, não é só ele, existem outros softwares, mas eu já futuquei alguma coisa do Ailton e achei extremamente interessante, pelo que ele me fala, né? E quando vai acoplando, porque o software, a tendência é ele aglomerar as coisas. Vamos fazer um paralelo a quem? Ao Google, né, Ailton? O Google começou como um buscador e você tem vários aplicativos do Google que ele vai desenvolvendo. Os que servem continuam, os que não servem vai saindo. Por exemplo, tinha o Google Meu Negócio. E o que foi... Ainda tem. Hoje, o Google Meu Negócio deixou de existir e está dentro do Maps. Os caras vão fazer... É a mesma coisa o aplicativo de Ailton. Ele vai aglomerando outras funcionalidades, como ele falou. Ele tem racionamento, ele tem qualidade de água, e aí ele vai ter várias outras coisas, a parte de gestão financeira, a parte comercial, que vai lhe dar resultado lá na frente. E assim, não tem, pessoal, como você produzir se você não tiver essa questão organizacional. E você não vai conseguir organizar isso na mão. Na mão não consegue, não é isso, Ailton? Exatamente. Vou te dar um exemplo prático. Um exemplo prático de campo, né? No nosso caso aqui, a gente utiliza tudo mais.
vamos lá na produção, né? Eu vou estar lá na produção. Tem ali vários tanques. Você não vai lembrar de cabeça a quantidade de peixe que tem cada um, como que está ali a fase de desenvolvimento de cada um. E aí você vai ficar ali virando folha, com risco de molhar, cair, ou então, não, mais tarde eu vou lá no computador e vejo. Chegou na sua produção, acionou o aplicativo no telefone, que ele funciona também de forma offline, para você verificar os dados. Ok, não, tanque X, quantidade de peixe X, fase de desenvolvimento X, pronto. Eu analisei ali dentro da própria produção, no campo. Perfeito, Bruno. Perfeito. Eu queria comentar sobre o que a Alexandre colocou aí. Nós fizemos um trabalho lá no oeste do Paraná. A gente desenvolveu também uma plataforma. A gente chamava ela até de Aqua Indie. Ela está guardada e, de repente, no futuro aí volta para o mercado. Que era exatamente conectar frigoríficos com produtores parceiros daquele frigorífico. As grandes cooperativas, elas têm essa ferramenta, né? Elas têm grandes sistemas, têm uma equipe para fazer isso. Mas os pequenos e médios frigoríficos, eles não têm. E qual era o principal objetivo? Era avaliar a qualidade da matéria-prima que estava chegando lá na esteira dele, como também não deixar faltar peixe lá na esteira dele, porque a própria ferramenta ela mostrava como estava o desenvolvimento de cada produtor que era parceiro dele, e já dando a previsão de quando é que aquele peixe iria estar pronto. Então, o peixe do Zé vai estar pronto em junho, o do João em julho, o do Raimundo em agosto, e aí ele já fazia toda a programação dele para que não faltasse peixe na esteira dele, e quando chegasse o peixe, ele também faria a avaliação percentual de rendimento de filé, o quão teve de perca com relação à morte ou doença, alguma coisa, e até mesmo a possibilidade de bonificar aquele produtor que entregasse um peixe de melhor qualidade. Então, a gente chegou a desenvolver essa ferramenta lá também, não conseguiu botar no mercado, maturidade do produtor e do frigorífico, e aí a gente não conseguiu botar no mercado. Existe então, o time, né? Time, verdade, Bruno, tem a história do time. Entender o time do lançamento, igual você falou, da maturidade. Talvez a ferramenta é excelente, mas os produtores estão preparados para isso? É isso aí. É interessante. Não é o momento, né, da ferramenta também no mercado, também tem isso, né? O mercado não está preparado para aquela ferramenta. É o time que o Bruno falou, é isso aí. Então, eu queria aproveitar que você já falou alguma coisa que eu já captei. Quais seriam os benefícios que o software Aquabit traz para o produtor? Bacana. E aí eu estou falando do software Aquabit, mas também trazendo a questão tecnológica, né? A gente sabe que não só o Aquabit, né, Beraldo? Não só o Aquabit. Vem todo o pacote tecnológico junto com a Aquabit, que para a Aquabit ser implantada, ela tem que trazer um pacote tecnológico para ser implantado. E eu queria que você trouxesse isso para a gente e também desse uns exemplos, não sei se vai ter lá na frente, mas uns exemplos de equipamentos que o mínimo que a Aquabit hoje precisaria para estar rolando no produtor. Bacana. Com relação a benefícios, alguns são muito claros. Por exemplo, o controle da produção. Claros e aparentemente simples. Entende? O que é o controle da produção? É você, de fato, saber o que está acontecendo com a tua produção. Quanto você tem de animais, como é que está a fase dele, qual é a biomassa, qual é o peso médio, e isso de fácil acesso. Foi o que o Bruno acabou de falar. Foi o que o Bruno acabou de dar o exemplo. Né? Então, isso é um dos principais benefícios que os produtores hoje, que a gente tem também níveis de produtores diferentes. A gente tem o produtor que busca ter um controle e temos o produtor que busca melhorar o seu controle. Ou seja, ele já tem um controle, ele já tem o processo implantado, mas ele quer melhorar os resultados. Então, são níveis diferentes, são percepções diferentes. Então, para esse produtor que precisa ter o controle, um dos principais benefícios é esse. Ele saber, de fato, o que está acontecendo na produção dele.
desde a parte de manejo como a parte financeira, né? E aí vamos falar daquele que já tem e quer melhorar. Aí vem custo de produção, vem conversão alimentar, vem adensamento, vem ciclo de produção, estratégia comercial, são benefícios que ele tem. Sem falar com relação à agilidade dele registrar e acompanhar os dados. Porque uma das coisas que a gente diz e que, de fato, constatado pelos nossos clientes, que com a nossa ferramenta ele passa a ter mais tempo para analisar informações do que ficar registrando, que é o que acontece quando você trabalha com planilha de Excel. Cara, você junta aquela ruma de papel, aquela porrada de print de celular e mensagem de WhatsApp, para sentar na frente do computador, abrir 2, 3 planilhas e começar a registrar isso nas planilhas e conferir fórmula e aquela loucura danada para ver se está batendo. Quando você termina de registrar, você já está morto, exausto, de horas na frente do computador, e aí você vai analisar o quê? Você não consegue analisar nada, né? E aí, com o Aquabit, não. Você compartilha a responsabilidade. Quem está no manejo, foi o que o Bruno acabou de falar, um pouco antes. Quem está no manejo, registra a parte do manejo. Quem está nas vendas, registra a parte de venda. Quem está no financeiro, cuida do financeiro. E até mesmo se não é 2, 3 pessoas e acaba sendo uma pessoa só que ele esteja no controle, se ele está lá no manejo, ele já registra pelo aplicativo de fácil acesso lá, não guarda essa informação para registrar quando chegar em casa, no final do dia ou no final de semana, que ele também tem a vida dele, ele tem o lazer, ele tem a família, né? Então, isso é um outro benefício que às vezes não para analisar e que é um ganho muito grande. E aí, quando ele vem sentar, é para analisar dados. É mais analisar do que registrar. A gente tem um cliente que contratou a gente agora, que ele falou, Ailton, cara, eu tenho minha equipe lá e eles aqui vão registrar os dados. Eu não tenho condições de registrar porque eu tenho outras atividades, tenho outras empresas. Mas, quando eu sentar, eu vou analisar as informações. Eu vou olhar ali as tabelas, vou olhar os gráficos, vou olhar os resultados que está tendo por lote, por tanque, e vai ser porque todos vão alimentar, vão registrar as informações para mim. Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando. Isso, e aí eu te até mesmo para uma... e até mesmo na questão de investimento, né? Eu tenho aqui uma produção, eu tenho os números registrados, chegou um sócio querendo entrar, chegou uma oportunidade de ampliar, você consegue mostrar, olha, a minha produção realmente é eficiente, ela realmente produz, gera resultados. E você consegue mostrar com mais clareza, né? Mais profissionalismo. Isso que o Bruno falou, Neraldo, a gente tem um cliente, um parceiraço, a maioria dos nossos clientes vão tudo virando amigos, né? Nem parceiro, é amigos, igual o Bruno. Parceiraço de andar. A parte de manejo dele, ele não conseguiu trazer para dentro do Aquabit porque já tinha um processo definido e é terceirizado. É tipo, meio que terceirizado. Mas a parte financeira de vendas, ele precisava ter de forma fácil e visual e eles são mais de 5 sócios. É tipo uma cooperativa mesmo, mas são pessoas de outras atividades que fazem parte da empresa. E eles têm 3 piscicultura, tem um frigorífico. Cara, é tudo pelo Aquabit. E os painéis que a gente desenvolveu, que tem hoje de financeiro, ele diz que é a lindeza. É o que ele mais adora e mostra para os sócios dele como é que está a saúde da empresa, como é que está o resultado financeiro, o que está vendendo, quem são os top 5 de clientes que compram dele, e pronto, é a parte que ele controla muito bem junto aos sócios. Foi o que o Bruno comentou também, que obrigado, Bruno, por lembrar. Exatamente isso. Então, eu queria dar uma pausazinha para lembrar a turma. Uma pausazinha para beber uma água. Quem quiser beber uma água, nossos convidados quiserem beber uma água, aí do banheiro rapidinha, para estar pedindo a vocês, né, que nos sigam o nosso canal, que eu tenho essa mania de esquecer, pessoal. Eu esqueço de pedir a vocês para curtir e para seguir nosso canal. Vocês precisam ajudar a gente a divulgar nosso canal no YouTube, porque a gente precisa trazer mais gente para vocês. Daqui a 15 dias a gente vai estar trazendo outro convidado. Não vou dar spoiler, porque eu não estou lembrando quem é. Senão eu daria spoiler. Mas tenho certeza que é um convidado que a gente vai trazendo com um conteúdo muito bacana, porque a gente faz uma programação, a gente vai trazendo isso antes para vocês programando.
como o Ailton está trazendo aqui, Bruno, entregando tudo para vocês, muita informação bacana. Mas eu vou àquele momento aqui que eu vou estar fazendo o quê? Falando dos nossos patrocinadores, né? Aquele momento que eu preciso falar. Nosso patrocinador master, Panorama da Aquicultura, né? Deixa eu tirar o banner aqui, né? Que o banner em cima não dá certo. Nosso patrocinador Aquabit Comunidade Aqua, que está aqui com a gente hoje. Real Fish e Tratáguas, que está aí, né? Nos patrocinando, nos ajudando. E que também, pessoal, nos dão os brindes, né, para o sorteio. Lembrando que em breve estamos ter outro sorteio. E lembrando a vocês que estão assistindo, que cumpram as regras, que teve pessoas que assistem nossa live, inclusive que está aqui, que deixou de ganhar o sorteio, na última sorteio, ganhar o brinde, porque simplesmente não está seguindo a regra, que era seguir um dos nossos patrocinadores, entendeu? Então, a gente só ficou na água. Então, ficou acumulado os prêmios como a revista, a assinatura da revista Panorama da Aquicultura e a experimentação do software do Aquabit acumulado para o próximo sorteio. Então, em vez de ser um, vai ser 2 no próximo, esse mês ainda. Eu devo estar postando aí no mais tardar na próxima semana para vocês. Né? Falar nossas mídias sociais, tá aí o nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso YouTube, nosso Facebook, nossa página aí no Facebook, aí sigam a gente aí nas nossas redes sociais, fora nossos streams de áudio, né? Spotify, Amazon e Apple Podcast. E lembrando que o nosso podcast é realizado pela Cultive Plant, que é a minha empresa, a Aqualins, que é de Luiz, e a Engie Pesca Rádio Web, que é do Marcão, e a Dandara, que a gente não tem a marca dela, que ela ficou de criar e não criou ainda, para estar colocando aí, mas a Dandara também faz parte do nosso podcast. Então, já deu a pausa aí para todo mundo beber uma água, um cafezinho. Vamos voltar aqui para nossa próxima pergunta, né? Trazer, deixa eu ver aqui o comentáriozinho de Márcia. Deixa eu ver aqui. Olha, Ailton, uma perguntinha para você. No nosso caso, trabalhamos com lavicultura e a compra dos náufragos não é por peso. O programa se adapta a essa realidade? E aí? Olha aí, resolva o problema de Márcia agora. Bem, cada caso é um caso, né? Então, a gente tem situações distintas aí. Ela está falando que a compra, né, dos NAPs não é por peso. Se não é por peso, é por unidade, não é isso? É PL grama. PL grama, exatamente. E está preparado para isso. Aí você compra, por exemplo, PL 10, PL 11, 12. Exato. Os nossos clientes da carcinicultura já usam dessa forma. É PLs gramas. E o interessante é que é unidade. Então, o peixe também é por unidade. Agora, se é PLs grama, como foi que a gente adaptou para o camarão? Então, é informar qual é a PL grama, né, a quantidade de PLs por grama, e com isso ele faz o cálculo para a unidade. E aí entra-se quantidade, de fato, no reservatório. Tá vendo, Márcia? E aí? Espero que eu tenha... Acho que Márcia já está querendo usar o software, viu? Eu acho que ela já está de olho, já vi aí. Se não foi exatamente isso que eu entendi, depois ela pode me perguntar a parte que a gente tira a dúvida dela. Com certeza. Então, vamos voltar aqui. O que ainda se espera das novas tecnologias para a agricultura? Cara, tem expectativas grandes aí. Uma que precisa ainda avançar melhor é essa de integração, né? Integração de alimentadores, integração de sonda de parâmetro. Hoje já se trabalha muito essa integração com os aeradores e os parâmetros de água, juntamente com os alimentadores. Mas essas informações, essa integração ainda está muito lá no tanque. Essas informações têm que ir para uma base de dados para que se trabalhe essas bases de dados para apresentar resultado. Então, isso ainda precisa melhorar bastante. Uma outra tendência muito forte que vem é de inteligência artificial. A gente até vem desenvolvendo um projeto junto com o CNPq para levar informações preditivas para os produtores. Então, informações preditivas com base no histórico dele, e com base em outros parâmetros também que podem submeter
como padrões de produção para que analise o que vem acontecendo com aquele tanque, com aquele lote, e diga a ele se ele continuar daquela forma, o prejuízo que ele vai ter, ou o ganho que ele vai ter, ou em conversão alimentar, ou em biomassa, ou em ganho de peso de ar, ou no custo pelo quilo do animal. A inteligência artificial ela vem muito forte para isso aí também. Mas eu diria que um dos grandes saltos que vai ter é quando essas tecnologias que existem na agricultura, já existem hoje, elas possam ser todas integradas e isso ir para uma base de dados para que o produtor consiga realmente analisar essas informações e tomar decisões de fácil acesso. Deixa eu só te trazer uma informação. Alexandre trouxe para a gente aqui que náuplios é por milheiro, né? E pós-larva por pele grama. Porque tem produto da agricultura que faz o seguinte, ou ela produz, né, faz com reprodutor e produz seus náuplios para chegar pós-larva, ou ela compra náuplios de outras empresas e faz a PL grama. Como tem caso de um produtor daqui de Valença, que ele está instalado na região de Aracaju, ali, região metropolitana de Aracaju, que ele compra náuplios de várias empresas, faz PL grama e vende. Ele achou o mercado ser mais interessante ele fazer isso do que ele produzia os náuplios e a pós-larva, que seria mais interessante para ele. Porque possível. E aí ele agrada a todo mundo, porque tem cliente que só quer uma pós-larva de um laboratório, outro quer de outro. Então ele conseguiu agradar e ele achou um nicho de mercado interessante para ele, e ele trabalha assim dessa forma. Perfeito. Então, semilheiro é unidade. Semilheiro é unidade. Vai bater no que eu comentei. Ao invés de informar a pele grama, vai informar em quantidade. 1 milheiro, 2 milheiros, 3 milheiros. Isso aí. Então... Alevinos é assim. Oi? Alevinos de peixe é assim, é quantidade. Agora vem uma questão que não quer falar, né? A gente fica encafifado com as outras cadeias. Então, vamos lá. Como é que está o uso da tecnologia na agricultura quando comparado às outras cadeias da pecuária? Como a avicultura, suinocultura, bovinocultura. Né? Eu digo muito, mas pode concluir, Deraldo. Não, a pergunta é essa. Como é que é o uso dessa tecnologia que a gente está falando hoje aqui, comparado às outras cadeias? Né? A gente fala muito que a gente quer usar, mas assim, a gente sabe que as outras cadeias, dependendo da cadeia, como a avicultura, né, que é o frango, está à luz da gente. A suinocultura também. Não só na produção, né, a questão de cooperativa, como eles agem em grupo, produzem em grupo, como a gente vê muito no sul, né? A Sadia está aí, a Perdigão está aí, a Seara está aí. São grupos fortes, né? A JBS está aí. São grupos fortes que usam toda essa tecnologia hoje. E aí a gente queria saber esse comparativo, como é que está hoje relacionado, comparando com a agricultura? Geraldo, eu já dei várias palestras sobre evolução de tecnologia na pecuária. E a tecnologia... ela vem, primeiro, o espelho dela é a indústria. Sempre foi assim. 1.0, 2.0, 3.0, já está no 5.0. Então, a indústria primeiro desenvolve, primeiro aplica, primeiro dissemina, aí depois vem para o agronegócio, que aí vem para a lavoura, vem para os grãos, a agricultura em si, depois é que desce para a pecuária. E aí, na cadeia da pecuária, ainda tem a escala, né? Boi, frango, o suíno, suinocultura. E o peixe está lá mais embaixo ainda, o peixe e o camarão, entende? Isso porque é um mercado, é um negócio, é dessa forma. Então, se a gente for comparar o desenvolvimento da tecnologia hoje na aquicultura com relação à suinocultura, à bovinocultura, a avicultura, está muito a desejar. Então, enquanto acredito que o mais avançado que tem é a bovinocultura. Até a biometria é mais fácil, tem uma tecnologia bacana que eu gosto de falar dela, que é o olho do dono, onde eles pesam o animal apenas pela imagem
né? E é um sonho trazer isso para a aquicultura, para o peixe. O camarão já tem tecnologia dessa forma e para o salmão também. Mas para o tanque escavado, por exemplo, a tanque-rede, a água cinzenta, a água escura, turva, é difícil você fazer dessa forma, né? Então, ainda tem muitas tecnologias. Pela questão do tempo, né, Ailton? Do tempo a cultura, também, né? O peixe em cultivo, né, confinamento, em alto desempenho, né, a genética, né, a matriz do peixe, né, são tecnologias que né, pode falar o quê? De uns 6, 7 anos atrás, talvez, né, vem se intensificando mais ainda, né? Então, por isso que o peixe hoje, né, é considerado aí a quarta carne para ser introduzida, né, na alimentação. Um grande passo, né, importante a gente destacar, que entrou na cesta básica de alguns estados, né? Isso foi um salto muito importante para a nossa produção, né? Então, assim, bovino, suíno, né, aves, estão lá há mais tempo com esses testes, com essas tecnologias, com empresas, né, testando pesquisas. Isso, exatamente. E o peixe, né, ainda é bem recente. E uma questão interessante que eu observo muito, que eu tenho observado, é a união, né? Eu vejo que bovino, suíno, né, aves, a união dos produtores é muito forte, né? O peixe está caminhando ainda, né? E é muito importante que produtores, indústrias, empresas, cooperativas se unam mesmo para cada vez mais fortalecer, né, o crescimento da tilapicultura, da piscicultura em geral. E Bruno, não sei, eu posso até estar equivocado, sobre os padrões de processo de cultivo também, que isso acaba dificultando. A avicultura, geralmente, é um processo só, ou dois, três, tipo, é o galpão, a organização, o suíno também, o boi também não muda muito. Já o peixe, velho, vem com tanque-rede, tanque escavado, tanque elevado, raceway, tanque gigante. Exatamente. Vários tipos, né, de vários modelos. Vários modelos de produção. Modelos, né? Modelos que você tem ali um adensamento maior, você tem uma produtividade maior, mas você apresenta um risco muito maior. Modelos que você ali é mais, como se diz, tem um risco menor, mas você talvez tem que ter uma área muito extensa e ter área hoje, né, com água de qualidade, né, com logística, né, com acesso, é difícil você conciliar tudo. Então, assim, acredito que essa diversificação de sistemas vem por essas questões, né? Regionalidades. Show de E bola. tem uma coisa, né, pessoal? As outras cadeias são cadeias mais velhas, mais antigas. Bem mais. Isso. Eu estava no mestrado de zootecnia, eu tinha feito ciência animal 10 anos, 10, 12 anos atrás, mais ou menos, e depois, mais recentemente, fazer zootecnia. Lá, 10, 12 anos atrás, em ciência animal, os caras tinham quase estudado tudo. Os caras estudavam o marmoreio da carne. Como ia botar a questão da gordura na carne, pesquisa. E hoje os caras praticamente estudam quase tudo de boi. E se aproveita praticamente tudo de boi. Suíno, a mesma pegada. Frango, a mesma pegada. A aquicultura tem muita coisa a se estudar. Então, assim, você vê todo um processo de cadeia. A cadeia das outras 3 cadeias que a gente está falando aqui já está bem desenvolvida, né? Bem consolidada, então tem tecnologia. É tanto que muita coisa a gente traz delas, né? De suíno e aves, a gente traz para a nossa área. Isso aí é questão de ração, né? Que são basicamente os meus insumos, muda a formulação, mas basicamente os meus insumos, que vai para suinocultura e avicultura, principalmente a avicultura, né? E aí você tem o quê? A gente é muito novo na atividade. E você falou uma coisa certa, Ailton. Você foi no ponto-chave. Boi botou no pasto ou confina. É no pasto ou confinamento. Frango é a mesma coisa. Ou no pasto ou confinamento. Suíno é a mesma coisa. É no pasto ou confinamento. São 2 modalidades. A gente com as modalidades. Bruno aí já citou quanto? Pelo menos não é 5. É isso mesmo. Viveiro escavado, tanque-rede, geomembrana. Aí você tem aqueles grandes tanque-redes que é de alto mar, que é totalmente diferente o esquema. Não é outra coisa. Aí você tem grandes suspensas, né? Escavado lonado, que é diferente. Então, bioflocos, assim... Biofloco.
Bioflocos. Agora eu tenho uma notícia boa para você aqui, Ailton. Olha o que Márcia me fala. Ela achou ótimo tudo que a gente estava falando e disse que a Aquabit vai ser perfeito para ela, que aguardem os resultados. Acho que você ganhou a cliente hoje, viu? Acho que você ganhou a cliente hoje. Isso é um bom sinal, que a gente já está conectando os produtores com os nossos convidados. Legal. Então, pegando essa deixa aí, que a gente já falou dessa, né, de como são as cadeias, por que a gente não falar das perspectivas para o futuro? Né? Ailton e Bruno, quais as perspectivas para o futuro? Né? E aí, tecnologia no Brasil. Geraldo, nesse assunto, cara, falando de futuro, eu lembrei agora da história do meio ambiente, da história da sustentabilidade. E o futuro, velho, porque a grande preocupação não é hoje, não é somente hoje. Sim. É amanhã, é a geração, a nossa geração, os meus bisnetos, e por aí vai. Então, uma produção que, com o uso da tecnologia, venha proporcionar isso. Então, que não venha agredir o meio ambiente, eu penso muito nisso, essa seria uma das perspectivas que eu diria, o uso da tecnologia nesse sentido, onde você, tanto, aí entra o ESG, que até a gente nos bastidores estava comentando um pouco com o Bruno sobre isso, tanto a parte social, como econômica, e a parte ambiental, né? Que essa tríade ela tem que estar em sintonia. Então, primeiro, a piscicultura tem que ser lucrativa? Tem que ser lucrativa, senão não é negócio. Tá, tem que agredir o meio ambiente, a quantidade de renovação de água, a qualidade dessa água que volta lá para o leito, tudo isso tem que levar em consideração. Então, pegando essa brecha sua aí, só vou fazer um parênteses rapidinho. O pessoal, tem muita gente que não tem noção, Ailton, mas tem hora que a gente pega a qualidade de água, né, Bruno? Pior do que a gente está saindo. A gente tem que pegar água, a gente precisa para criar peixe, camarão, proteína aquática, como o Fábio Suso fala, a gente precisa de água com qualidade. Então, a gente tem a questão da pegada de preservação ambiental, de conservação ambiental, porque a gente precisa do ambiente conservado e preservado, porque a gente precisa de água com qualidade. E precisa que o ambiente seja favorável para os animais, seja para reproduzir, ou seja para a gente engordar os animais. Então, a gente precisa de água com qualidade. A gente consegue água com qualidade como? Com um ambiente equilibrado. Senão, a gente tem que gastar muito dinheiro com probiótico, né? Com pré-biótico. Desequilíbrio total. Filtro, estruturas para tratar a água para a gente produzir um alimento de qualidade para vocês. Então, assim, a nossa pegada, quando a gente fala a questão tecnológica, que a Ailton vem falando aí, que está tudo interligado, a gente busca a sustentabilidade lá na frente, porque se não tiver sustentabilidade, a gente não consegue produzir. E a agricultura é um ramo que mais precisa e promove a questão ambiental. Tá, acho que a Alexandre está aí, tá falando, pode ter falado alguma coisa nesse sentido, da questão da Bahia Produtiva, e tenho certeza que a Bahia Produtiva, o foco dela é buscar essa sustentabilidade ambiental e econômica para os produtores, porque muitas vezes o produtor está lá, que é pescador, né? Normalmente que sai o pescador da produção dele, que não está tendo mais peixe, não está conseguindo mais pegar como ele pegava, e ele vem para a agricultura, que é uma forma sustentável. Ele deixou de pegar lá e ele está produzindo de forma sustentável, mesmo com responsabilidade. Claro, a gente tem as questões ambientais, temos, mas eu olho com bons olhos, não é só porque eu sou engenheiro de pesca, mas eu sou ambientalista, estou envolvido com o meio ambiente desde 2009, e eu vejo a agricultura como uma das atividades que menos impacta né, o meio ambiente, desde que ela seja feita da melhor forma. Eu vou citar o exemplo aqui da Maricultura Valença. A Ailton, ela tem mais de 20 anos e ela tem os canais delas acima de 7 metros acima do nível do mar, aqui no Guaibim. E antes, se você pegar, né, no Google Earth as imagens do passado, não tinha manguezal nos canais. E hoje tem manguezal. E o manguezal virou berçário de aves marinhas, das aves da região lá. Então, assim, tem uma pegada ambiental? Não tem. Não criou uma sustentabilidade? Não criou. Não criou um berçário que não existia antes e hoje tem, as aves estão se reproduzindo, porque é dentro de uma área preservada, né? Ninguém entra, ninguém caça, então o sucesso da reprodução das aves é muito maior. Além dos canais
servir de berçário também para os peixes se reproduzirem. Está entendendo? Vou passar a fala para vocês, para eu não me empolgar muito a questão ambiental, que eu me empolgo, mas deixar vocês falar essa perspectiva futura da tecnologia no Brasil. E, claro, puxando essa pegada ambiental. Eu só para me concluir, né, com relação a essa perspectiva, além dessa parte da sustentabilidade, né, de grande importância, eu vejo muito a busca por resultado devido à margem cada vez mais ficando menor. E isso é o comportamento tanto do mercado consumidor, concorrência, como também na produção, o custo em si da produção. Então, de fato, essa margem ela vai diminuir. E aquele que não produz com o uso de tecnologia para ter uma certa eficiência no seu processo, ele não vai conseguir se sustentar no mercado. Então, essa é a perspectiva. Produção grande, nós temos grande capacidade de produzir, porém, de forma eficiente. Bruno, o que é que você diz para a gente? O Ailton abordou um ponto que o foco hoje, né, e hoje, futuramente, é o quê? Mais, com eficiência, com qualidade, em um espaço de tempo. E também na silvicultura, da aquicultura, principalmente com a chegada de tanques elevados, né, a gente tem essa possibilidade. Tanques elevados nos permite. Realmente. Essa questão de você cultivar, você ter um espaço. A internet do Bruno deu. A cultura caminhando para isso. Né? A indústria está pedindo isso, o mundo, nem eu produzo mais. A internet do Bruno está oscilando. Bruno, você está aí com a gente ainda? Deu uma travada. Vou aproveitar aqui, ó, o que a Márcia falou, para pedir o pessoal para fazer pergunta, né? Ela disse que a explanação está tão completa que não sabe nem o que perguntar. Isso quer dizer que o papo está fluindo bem, a coisa está boa, né? Está muito gostoso o nosso papo aqui no nosso podcast. Bruno, se normalizou sua internet, fala aí para você voltar a falar novamente. Tá tranquilo aí? Para você continuar? Eu queria pegar uma brecha aí com o que Bruno falou. Ele falou do tanque suspense. O tanque suspense veio e o licenciamento, pessoal, teve que ser mudado. Porque, assim, o viveiro escavado, você tem que cavar, tem um impacto. Tanque rede, você tem um impacto de botar o tanque lá? Não, você tem o impacto da ração no ambiente. E os tanques suspensos, né, de geomembrana, ele vem, você não tem impacto. A única coisa que você vai ajustar o solo ali, aplainar para colocar o tanque em cima. O único impacto, se eu não me engano, que você vai fazer é a bacia de decantação que é obrigada por lei você fazer, que precisa estar abaixo do nível para toda a água descer para lá, para ela ser tratada e ser reutilizada, porque o sistema fechado é isso. Então, o impacto de um sistema fechado hoje é muito pequeno. Então, o licenciamento ambiental tem que ser ajustado à lei por causa dessa questão, que o impacto era muito menor. E a questão da água, ela é tratada o tempo todo, então ela é recirculada. A água ali sai por evaporação, dificilmente tem descarte. O descarte é dos tanques de produção para a bacia de decantação, para ela ser tratada e voltar para o sistema. Não é isso? E a água que repõe a evaporação. Basicamente é isso. Então, ainda se quiser, pode usar associada com hortaliça ou uma aquaponia da vida aí também. Ainda tem isso. Vem bem forte ainda. É outro tema, é outro assunto, inclusive. É outro tema. A gente tem que trazer alguém para falar um pouquinho de aquaponia para a gente. Bruno, quer falar mais um pouquinho? Fale aí. Eu tenho um cara de aquaponia, depois tu me procura. Pronto. Então, ainda tem outra coisa. Ele falou aí, para a questão de aquaponia, hortaliça, água doce. Se for água salgada, você
que é que acontece? O pessoal hoje coloca a tilápia no tanque de decantação, porque a mucosa da tilápia produz uma substância que é benéfica para o camarão. Então, muitos produtores fazem esse consórcio. A tilápia, na realidade, ela entrou no tanque de decantação para quê? Para ela consumir o material que está em suspensão, né? Resto de ração, essas coisas, que ela é filtradora também. Só que aí se descobriu que ela produz no muco dela, tem uma substância que é benéfica para o camarão. Então, o que acontece? A água volta para o sistema fechado para produzir de novo e tem um benefício mútuo dele está consumindo. Eu já soube consumindo a ração, né? O material filtrando, melhorando a qualidade de água e o benefício do muco lá, substância do muco. Eu já soube, teve até produtor casos que estava tão gostando tão bem da tilápia que estava lá no tanque de decantação, que ele estava botando até ração lá, Ailton, para engordar a tilápia mais rápido, para você ter ideia. Está entendendo? Aí, o que é que você faz? O produtor tem razão, vamos fazer. O Bruno está tentando voltar. Voltou, Bruno? Tá estável agora? Rapaz, tá ok aí, aqui tá oscilando bem hoje. Esses dias aqui na região. Termine sua linha de raciocínio antes que ela caia de novo. Aí, ó. Não, igual eu estava falando, né? O mercado hoje está precisando disso, de alta produtividade, né? Você sem ter que depender de muitas áreas. A agricultura, a piscicultura, por exemplo, quanto menos depender de represas, reservas, né, que impactam bastante, né, a água, a região ali, são muitos dejetos, é muita matéria orgânica, então a gente tem visto, né, essa questão dos tanques elevados, né, que é a aplicação de tecnologia pura, né, você consegue aí ter um bom relacionamento com a questão ambiental, né, igual a gente tem aquela prática, né, da conversão da matéria orgânica em gás metano, em fertilizante, né, então você consegue ter uma alta produtividade com auxílio de tecnologias, né, em um curto espaço e produtos de ótima qualidade, né, e gerando bem-estar animal. Eu queria o seguinte, que você falasse um pouquinho, um bate-papo antes, né, turma? A gente sempre tem um bate-papo antes. Então, a gente entra 15 minutos antes, normalmente, da live começar, para ter aquele bate-papozinho. E Bruno tocou no assunto, eu queria que ele falasse um pouquinho do sistema lá dele, que é de geração de gás, que ele aproveita os resíduos da tilápia. Fala um pouquinho para a turma aí, que isso é pegada ambiental, isso é sustentabilidade. Isso aí como se diz, é a tendência, né? A gente não pode, igual eu estava falando, preocupar só aqui na produção e toneladas de peixe e o ambiente, né? A questão ambiental. Então, né, nós adquirimos recentemente um equipamento, um biodigestor, né, que a suinocultura utiliza bastante, bovinocultura, que trabalha ali com a parte mais confinada, utiliza bastante, né, onde nós conseguimos, como nós trabalhamos, né, com sistemas de tanques elevados, tem uma raça, então nós temos ali uma captação do rejeito da matéria orgânica, né, proveniente do sistema de produção. Então nós conseguimos depositar uma espécie de bolsão, né, que possui 2 compartimentos, onde a gente deposita ali a matéria orgânica e também vísceras provenientes, né, do abatedouro, e ali dentro tem ações de bactérias, né, são 4 estágios de bactérias anaeróbias que fazem ali o processo de fermentação, e esse gás que elas geram, né, é o gás metano, né, das bactérias metanogênicas. Então, esse gás, ele é inflamável, ele vai direto para aquecimento de água, produzir do ciclo do peixe, né, digamos assim. Ou seja, a gente fecha o ciclo e ainda produz o biofertilizante, né? Sai ali um biofertilizante muito potente, muito forte, que pode ser conciliado. Massa. Isso é fantástico, isso, cara. Tá mutado, Geraldo. Fala um pouco do que você acha dessa tecnologia de Bruno aí. Eu achei fantástico. Mas eu sou da área, então eu quero que você, como da área de TI, analisa o uso de uma tecnologia dessa. Total, velho. Assim, eu sou início do mês, não, final para o início. Eu fui
Rondônia e fui palestrar sobre a sustentabilidade na agricultura, né? Então, a questão de o que fazer com os resíduos, o reaproveitamento dos resíduos, velho, isso que o Bruno faz aí, isso aí é modelo, tem que ser padrão para ser disseminado para outros produtores do mesmo sistema, entende? Então, você, como o Bruno falou, fecha o ciclo, fecha todas as fases. Você, de forma alguma, está degradando, está contaminando, está agredindo o meio ambiente. E aí entra autossustentável, economicamente viável e tudo mais. Parabéns aí para o Brunão, o processo deles aí, que eu já conhecia já também. Aí, realmente é um trabalho que brilha os olhos. Então, eu acho fantástico, né? Porque assim, eu acho que, como muita gente fala, né? Tilápia é o boi da água. Você reutiliza tudo da tilápia, né? A carne, né? A pele, hoje você usa para a questão não só do couro da tilápia, para a questão de bolsas, porta-retrata, coisa que tem muita coisa aí. Tem Amanda Rock, se eu não me engano, da região lá de Goiás, Isso, Amanda. não é? Abraço para ela. Que ela tem um trabalho muito interessante. Tilápia Líder, um negócio desse. É muito interessante. Vou ver se trago ela aqui para a gente bater um papo sobre isso. Eu acho muito interessante. A professora Suzana, há umas lives atrás, falou sobre isso lá na região de São Francisco, as meninas de lá, sobre isso. Você tem a questão, né, do couro para a questão da pele, né, para queimados, que usa até em seriado americano já passou isso. Você tem a questão das vísceras, você usa não só para isso, do resíduo para isso, mas você usa também para a questão de ração, né? Uma das marcas de ração que rola no Brasil usa as vísceras de frango e é uma das melhores rações para tilápia, na região que rola lá na região de São Francisco, que tem resultados bons, usando vísceras de frango na composição da ração. Então, usa-se também as vísceras de tilápia na composição de ração, com certeza. Então, o que Bruno faz, ele traz uma questão, uma pegada ambiental extremamente interessante para o negócio dele. Então, assim, eu acho que ele está de parabéns, ele, o pai, toda a família que está aí na frente da Itapices, trazer essa pegada ambiental. Ele me disse que gera, se eu não me engano, 6 horas de gás, se eu não me engano, e que a intenção, né, Ailton, é esquentar as estufas. Eles querem fazer isso para gerar as estufas. Eles estão usando gás para casa. Na ausência do biogás, eles utilizam lenha. Então, imagine a pegada ambiental de ele conseguir, pessoal, esquentar as estufas com a geração do resíduo que ele tem, né? Então, olha quanto de árvore que vai deixar de ser usada, de lenha. Então, assim, é muito interessante. Bruno, eu estou falando aqui da utilização do seu gás. Você disse que são 6 horas mais ou menos que usa, e que vocês estão na intenção de usar no aquecimento das estufas, já que hoje você usa a lenha. Então, imagine a pegada ambiental quando você conseguir realmente estar sustentando todo o seu sistema com esse gás gerado. E assim, você está usando o seu. Você daqui a pouco pode estar trazendo de outras pessoas para estar usando no seu sistema, porque o pessoal é doido para se livrar. Você não vai nem comprar, o pessoal está querendo se livrar, né? Aí você pega para gerar para você, para aumentar o sistema. Normalmente, as vísceras lá na região outro detalhe legal. Para gancharia, né? Exatamente. Um detalhe importante, não só para grandes produções, mas pequenos produtores, você ali sitiante, você produz ali, tem um gado, tem ali uma galinha, um suíno, existem equipamentos mais compactos que você consegue aproveitar o rejeito, a matéria orgânica e fazer ali o cultivo das suas hortaliças e ainda gerar o gás para a sua residência. A gente tem que, como se diz, popularizar isso. Não pode ser algo de outro mundo, né? Boa, perfeito. Então, pessoal, temos mais uma pergunta, então vocês aproveitem aí, que é a pergunta que a gente vai fechar aqui, mas é uma pergunta que vai abrir espaço para vocês estarem fazendo. Como a Aquabit está levando esse conhecimento através da tecnologia para o homem do campo? Porque todo mundo se pergunta, a gente falou tanta coisa aqui, mas a gente quer saber como a Aquabit consegue levar esse conhecimento. Isso veio muito de encontro,
até mesmo o porquê, Bruno está aqui também, um dos porquês, né, essa parceria boa da gente. A gente tinha esse sentimento, e é de fato que toda e qualquer cadeia produtiva ou negócio requer conhecimento. E a informação, ela tem que girar de uma forma rápida e chegar a quem de fato precisa dela. Principalmente quando é uma informação importante que vai lhes ajudar o produtor no processo dele, a melhorar os resultados dele, a fazer ele crescer como um empreendedor, como um produtor de fato que ele tem que ser. E a gente já tentou trabalhar com blog um tempo atrás e paramos de trabalhar com blog. Hoje a gente trabalha bastante informação nas redes sociais, mas a gente sentia que não era suficiente. E aí a gente vinha pensando de como fazer isso, fazer com que o conhecimento chegasse até os produtores de uma forma que ele consumisse. E Bruno foi um dos que veio também com essa mesma pegada e nos procurou falando, Ailton, a gente precisa fazer uma forma da gente estar ligado, discutindo assuntos relevantes, produtores, técnicos, estudantes, fornecedores. E aí a gente pensou, falou, cara, vamos criar um grupo de WhatsApp, mais um grupo de WhatsApp, porém vamos trabalhar ele numa pegada diferente, que é uma pegada de comunidade. E a gente pensou em nomes e a gente achou o nome Comunidade Aqua interessante. E aí começamos a trabalhar esse nome Comunidade Aqua. E começamos com um pequeno grupo, inclusive seleto, não era aberto, não era aberto. Então, para a pessoa entrar, ele tinha que ser convidado, né? Então, a gente começou com poucas pessoas, e produtores, técnicos, fornecedores, tudo mais. E aí, com isso, virou o tamanho que é hoje a Comunidade Aqua, coordenada pela Daiane e por vários outros. Bruno é um deles e outros produtores, parceiros que estão, técnicos e produtores parceiros que estão conosco aí. E aí eu vou passar para Bruno falar mais sobre a Comunidade Aqua e até alguns casos. Tem um caso aí recente, que, cara, para mim já valeu tudo, todo o trabalho que a gente teve com a comunidade aí, embora tenha sido uma situação constrangedora. Foi o caso que aconteceu com o Maurício, que é parceiraço nosso da comunidade, a Aqua, né, devido ao Rio Grande do Sul, o caso que está lá, né, com relação à enchente e o pessoal perdendo tudo, passando necessidade. E rapidão aí, todo mundo aí contribuiu com a causa dele aí, com Pix, com material, seja com o que for. A gente conseguiu ajudar ele de uma forma muito rápida, como parceiro de comunidade, que eu acredito que se não tivesse a comunidade, teria sido mais difícil fazer ação e mobilizar da forma que a gente mobilizou. Mas aí eu vou passar para Bruno falar um pouco mais sobre a comunidade aí, as ações que a gente vem fazendo e os resultados que a gente vem alcançando aí. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu tive a curiosidade aqui a olhar agora aqui no WhatsApp quantas pessoas tem no grupo. Hoje a Comunidade Aqua tem 349 pessoas. Então, são 349 pessoas, um ajudando o outro, um contribuindo com o outro, e a informação sempre rola solta. Tem as brincadeiras, que é de praxe, as resenhas, mas na hora que precisou aí, como o Ailton falou, eu vi o movimento no grupo, um ajudando aqui, outro ali. Isso fora o que a gente não viu, que foi no privado, né, Ailton? Exatamente. O que foi ali no grupo, teve gente que ajudou, colocou ali, mas teve gente que não fez. A particularidade de cada um foi no privado, que provavelmente ajudou, e aí é muito legal. Bruno? O que aconteceu com o Maurício, né, foi assim, como o Ailton mesmo falou, foi muito emocionante, comovente, mostrou de fato a força e o propósito do grupo, né? A gente está ali para se ajudar, né, para se motivar, né? Nós temos que deixar isso claro, os produtores não estão sozinhos, né, porque não, é só eu que vivo esse problema. Não, tá ali, compartilhe, porque pode ser que mais pessoas também estão passando por essa situação. Então, o grupo, né, o grande case do grupo é essa diversificação, né, de profissionais. Nós temos produtores, nós temos alguns aspirantes também
né, em começar a produzir. Nós temos técnicos, engenheiros, pessoal de tecnologia, de TI, e por aí vai. Então, assim, é incrível esse networking, né? Hoje você pode ter tudo. Se você não tiver um networking, você não tiver uma rede de contatos, você não tem nada, você não tem alcance, né? Então, o grupo, né, surgiu, né, desse propósito, né, de criar uma rede de contato forte, de conhecimentos, onde as pessoas conseguem embasar ali informações, né, e são informações reais, de pessoas que vivem no dia a dia, né, profissionais que estão ali atuando dia após dia, tentando ali, fazendo pesquisas, né, desvendando mistérios, né, que acontecem na psicultura e que é todo dia um mistério diferente. Então, o grupo, cada vez mais, né, fico feliz de estar participando, de estar contribuindo, né, com um pouquinho do conhecimento que nós temos, né, dessa vivência, dessa jornada, e conhecer pessoas, né? Hoje a gente tem que conhecer pessoas, criar laços, né? Igual já me conectei a produtores. Eu ia comentar isso, Bruno. Eu ia comentar exatamente isso aí que você está comentando. É como se a gente tivesse, Deraldo, amizades, amigos próximos mesmo, espalhados pelo Brasil. Isso, exatamente. E aí você fala, ó, se estiver passando aqui por Minas, vem cá conhecer a empresa. Se eu estiver passando em tal lugar, vem cá conhecer. Então você passa a se sentir parte de uma família, porque essa é a intenção do grupo, né? Uma comunidade. E que a gente vê muito forte nas outras culturas, né? Você vê muito forte isso na bovinocultura, na suinocultura. Então a gente tem que trazer isso para a produção de peixes, de camarão, e o grupo está aí cada vez crescendo, igual o Beraldo falou, 300 e poucas pessoas que vivem o dia a dia de produção mesmo. Olha o que a Márcia fala aí. Eu mesmo, às vezes, não dou conta de tantas mensagens no grupo. É bem ativo. Eu também não dou, não, Márcia. Eu também não dou conta, não. Não dá, não. Tem dia que eu não acompanho. Então, assim, eu faço um paralelo. Aí tu provavelmente vai conhecer o grupo Aqua Nordeste, que é um grupo que começou com lista de transmissão em e-mail. Eu faço parte do Aqua Nordeste desde a época de e-mail, pessoal. E isso tem já um tempinho. Depois surgiu o WhatsApp, migrou para o WhatsApp. E, assim, é um grupo que você tem tanto profissionais, professores, técnicos, fornecedores, produtores, pessoas de todo. Eu vejo muito paralelo. Agora, hoje eu vejo a comunidade de Aqua muito mais ativa que o Aqua Nordeste. Tá entendendo? Por mais que a gente chegue lá, precisa de qualquer coisa, a gente manda lá, sempre tem alguém no Aqua Nordeste também, como tem na comunidade de Aqua. Mas, como eu vejo a pegada da comunidade de Aqua, de maioria das pessoas iniciando a atividade, e aí você me corrija, Bruno e Ailton, eu vejo que rola muito mais interação por causa disso. Também, porque há necessidade da informação de estar chegando. E o que eu percebo é que a informação da comunidade de Aqua, ela não fica restrita. E eu peguei um dia desse uma conversa. O cara, não, eu converso com você no privado, eu lhe falo no privado. Aí o outro, não, fale aqui para todo mundo saber o que é. Então, assim. Manda no grupo. Eu vi isso também, de dizer, não, fale aqui, porque a gente fica sabendo. É muito solta complicado. Solta a bomba no grupo aí. Eu acho que o Bruno vai entender isso aí. Por um técnico falar algumas informações de, por exemplo, meu peixe está morrendo, tá isso e isso, já fiz banho de sal. E aí eu peguei uma conversa de desse sobre isso, um dizendo a dosagem, aí outros falaram, daqui a pouco veio um e disse, não, tenha cuidado com a dosagem, porque a dosagem não é essa, a dosagem é tal, se você botar demais pode matar, do sal. Então, assim, rola algumas coisas, algumas informações que um diz, mas sempre tem alguém para orientar ou para corrigir alguma coisa. E eu acho muito legal isso, a comunidade de Aqua, que ela está cumprindo um dos objetivos dela, que aí eu te falou no início. Eu enxergo a comunidade de Aqua como se fosse aquele papo de vizinho. Aquela comunidade ali, de próximo mesmo, e o cara está com uma situação na piscicultura dele, vai lá no vizinho e fala, velho, está acontecendo assim, lá no meu peixe lá. Cara, eu já fiz isso e isso deu certo. Tenta fazer lá. Entende? É um pouco disso. É um pouco de tentar ajudar com um pouco que sabe. Eu quando a gente começou a comunidade, o maior medo que eu tinha da gente não superar era a diversidade com relação ao regionalismo
e principalmente um pouco de cultura, crença, um pouco disso, porque o Brasil é um país com vários países dentro, né? E a comunidade é total dessa forma. Então, de vez em quando a gente tinha esse sentido de cruzar, de bater, um cara que se sente pequeno, achar que o grande está menosprezando, porque um cara que usa menos tecnologia, o outro que usa mais, e não sei o quê. E aos poucos isso foi se encaixando. Claro que no início teve uns problemas, teve os atritos, a gente teve que intervir e tudo mais. Sim, Tem linguagens, formas de linguagens, mas daqui a pouco, hoje não, hoje é suave, hoje... Daiana vai lá e dá o corte na hora certa, resolve o problema, pronto. Mas é prazeroso, cara. São várias escolas, né, que a gente tem no grupo. Então, é verdade, várias escolas. Falou bem, Bruno. Isso mesmo. É legal isso. Temos aí amigos lá do Sul interagindo com amigos lá do Norte. O que está acontecendo na sua região? O que está acontecendo na minha que eu posso aplicar? Então é isso, é levar a informação a vários níveis, né? E para todos. Essa é a ideia do grupo. Massa. É essa a ideia mesmo. Então, assim, senhores, eu quero saber se a turma aqui quer fazer alguma pergunta, né? Que a gente já fez, já bateu um papo tão gostoso aqui. Eu acho 2 horas de papo. Então, 2 horas de papo. Eu acho que eu não fiz uma live tão suave, tão tranquila como essa. Vocês não sabem com o prazer que eu tive de fazer essa live com vocês. Parece que eu estava amigo de longa data de Bruno e de Ailton. Só faltou o cafezinho com queijinho, o pãozinho de queijo, o pão de queijo. O pão de queijo, o cafezinho. A caneca está aqui, mas é água, né? Faltou só o café com o pãozinho de queijo. Aí. Mas assim, se tiver alguém aí perguntando, assim, a turma agradecendo aqui, Márcia, Alexandre, Ivana, quero agradecer a todos, né? Foi um papo bem descontraído, bem legal, como a gente gosta de fazer aqui no podcast. Senti falta do meu parceiro Luizinho. Infelizmente, o Rio São Francisco engoliu o celular dele, né? E aí ele não pode estar aqui hoje, mas na próxima live vai estar. Eu fui dar uma olhada aqui, para ver se eu dava um spoiler. A nossa live provavelmente vai ser sobre um alimento usado na base de alimentação, tanto de peixe como de camarão, principalmente em larvicultura. Mas para peixe ornamental também é usado. Então, assim, principalmente camarão, ele é usado bem na base da alimentação. Então, o spoiler, fica aí quem achar interessante, vai buscar aí os spoilers, né, da nossa próxima live. Eu quero aqui... Acompanhe as lives aí. Acompanhe as lives, nosso podcast. Até a próxima semana vai estar nos streams de áudio, mas no YouTube já fica salvo. Eu só quero aqui agora dar uma agradecida em nossos patrocinadores, né? Que sem eles não estaríamos aqui. Nossos patrocinadores da Panorama da Agricultura, Aquabit, Comunidade Aqua, Real Fish e Tratáguas. Lembrando a vocês que nós vamos estar fazendo um sorteio em breve. Próxima semana eu devo estar lançando aí uma assinatura da revista Panorama da Agricultura. O software da Aquabit para você estar usando por experimentação 3 meses. Análise de água da Trata Água, do professor Augusto. E a Real Fish, que ela entrou como patrocinador nosso agora em maio. Vem aí uns kitzinhos de uns produtos para vocês usarem, provavelmente para ornamentar um produto novo que eles estão lançando. E vai estar sendo colocado aqui na próxima live. No sorteio, na realidade, para vocês. Não deixar de falar das nossas mídias sociais, que tem possibilidade para vocês seguirem a gente. E não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso canal, né? E se inscrever também, né? Aperta lá o sininho. Estamos hoje já com 108 seguidores, então a gente precisa crescer essa comunidade aqui, né? E quem está realizando é a Cultiva e Plante, Aqualize e Engie Pesca. Deraldo, Luiz, Marcão e a Dandara, pessoal. Agradecer aqui a Ailton, Bruno, de coração, a vocês aqui, né, pela participação, por esse bate-papo muito gostoso.
Como eu disse, só faltou o pãozinho de queijo e o cafezinho. Aqui está fazendo aquele friozinho gostoso. Não tanto como está aí Aqui já em Minas, começou. com certeza. Está dando quantos graus aí, Bruno? Rapaz, aqui já tá começando a ficar na casa dos 20. Opa! E aí, o que De tá noite, quanto de aí? noite. Não sei se vocês conseguem me ouvir, parece que deu uma travada aqui para mim. Estão me ouvindo? Mas estou ouvindo, estou ouvindo. Pelo menos estão ouvindo. Para mim a tela travou aqui. Travou mesmo. mas que bacana. Aqui deve estar aí pelos seus 36, 37. Pô, quem dera. Abriu espaço para vocês aí. Agradecer a vocês e o espaço está aberto para vocês dois aí, estarem falando um pouquinho. Cara, antes que o meu caia de vez, que eu acho, não sei se travou, foi só para mim a tela aqui, mas prazerzaço. A gente já está nessa parceria aí que vem dando muito certo. Eu acredito muito na disseminação do conhecimento e 0 a 100 é essa pegada. E conte conosco sempre que precisarem aí. E é um grande prazer estar falando sobre produção, sobre psicultura, sobre tecnologia e ainda mais batendo um papo com a parceria do Bruno aí também, que sempre a gente de vez em quando está fazendo essa jogadinha aí de estar juntos batendo esse papo. Obrigado. Boa noite a todos. A intenção nossa é essa, Ailton. Nós que agradecemos pela confiança. Você, se eu não me engano, a comunidade de Aqua e a comunidade de Aqua e a Aquabit foram nossos segundos patrocinadores. Primeiro foi a Panorama que a gente conseguiu fechar na FENACAN, né? 2023. E, se eu não me engano, vocês foram os segundos a acreditarem na gente. Nós que agradecemos pela confiança, pela parceria. Saiba que a recíproca é verdadeira. Estamos aqui para ajudar vocês também. Bruno. É isso aí, só agradecer, né? Eu costumo falar que sozinho você chega, mas quando você tem uma rede de contatos, quando você tem pessoas do seu lado, você vai muito mais longe. E a união, né? Aquele clichê, a união faz a força, e de fato, a união faz a força. A gente está aqui para agregar, né? A Ailton aí, um parceiro de longa data, que, né, a psicultura trouxe essa amizade muito forte, né? Deraldo, a gente acabou de se conhecendo. Então, assim, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, compartilhando aí, né, a vida de um produtor, né, a questão de tecnologias aplicada à produção, né, e com certeza a gente vai se encontrando aí nessa caminhada, nessa jornada que tem muito tempo aí para a gente seguir. Então, eu agradeço de coração e a gente está sempre junto aí. Um abraço. Não podemos deixar de pedir, né, Bruno? Siga Bruno no Instagram dele aqui, ó. Bruno É Guiomar, isso aí. Agro, a Aquabit, Fica lá. né? E eu, Dede Neto, no Instagram. Lá também tá nosso Instagram do podcast. Qualquer coisa que é mais fácil, meu nome achar mais rápido, né? No Instagram, mas pode dizer assim na rede social, você acha mais fácil. Mas nossos convidados aí, Aquabit, Ailton da Aquabit e Bruno Guiomar. E a Itapices, não pode deixar de seguir também a Itapices. Mas lá no Instagram de Bruno, você vai estar lá o link também para a Itapices conhecer o projeto deles, que é muito interessante. Eu dei uma fuçadinha rápida quando eu estava fazendo na segunda. Achei muito interessante. Depois dá uma olhada com mais calma, que é hora que a gente olha rápido. Mas, assim, muito obrigado aos senhores, muito obrigado à turma que está aqui até agora, 2 horas e 1 minuto de live. E, assim, no nome de Márcia, que está aqui agradecendo a gente, dizendo aqui que foram 2 horas muito construtivas para a gente, né? Joelso, Ivana, Alexandre, professor Edson, José Antônio, e alguns outros que estiveram aqui, que passou pela nossa live, que ela vai ficar disponível para depois vocês assistirem com calma. Na TV, que agora eu tenho o prazer de receber a foto, o pessoal assistir na TV, manda para mim. Você não sabe a minha felicidade, Bruno e Ailton, quando eu vejo que as pessoas estão assistindo hoje, na maior comunidade hoje, no sofá, na TV, não é com o celular na mão, que a gente está fazendo pela transmissão pelo YouTube. Então, assim, muito obrigado a vocês dois. Boa noite. Já na pegada do final de semana. Qualquer coisa precisarem de mim, senhores, estou à disposição. Vocês têm meu contato. E, turma, as dúvidas que for surgindo, manda lá na postagem que a gente fez da live, que a gente vai passando para a turma, para Ailton e para Bruno, para estar respondendo para vocês, ou aqui mesmo nos comentários você manda, a gente vai respondendo com o tempo. Tá certo?
Abração, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Daqui a 15 dias. Um abraço. Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau. Fiquem com Deus.